Olá, é, eu, eu havia comentado, né, feito um comentário que eu estaria aceitando dicas, né, para temas para serem abordados e eu achei muito legal porque surgem muitas ideias, né, e eu acho que ideias legais de temas, assim, até diferentes, achei bacana. Alguns que eu já havia feito, porém não tão especificadamente. Então aos pouquinhos eu vou fazer um vídeo para cada ideia que foi dada, para cada sugestão. E teve um tema que eu achei interessante, até por indicação, que é em relação aos sonhos, né? Como as pessoas falam, os sonhos premonitórios, os sonhos, que às vezes também vem como mensagens, às vezes até confundimos sonhos com viagens astrais, enfim. Mas eu vou falar mais sobre o sonho, viagens astrais, depois a gente fala. Vou abordar um tema bacana também, que eu acho interessante, que é sobre a regressão espontânea, tá? Muitas pessoas, acontecem com muitas pessoas, porém nem sempre é explicado, né? Até por experiência própria. Quero ver se o próximo áudio que eu vou fazer será sobre a questão da regressão de memória, que a impressão que dá é que, bom, pelo menos comigo aconteceu na hora de, algumas vezes até durante o sono, durante o desligamento, né? Porque na verdade o corpo ele não precisa, né? Quer dizer, perdão, o que precisa descansar é a nossa parte física, né? O nosso espírito, ele não tem necessidade, o nosso éter, ele não tem necessidade de dormir, né? Quem precisa descansar é o nosso físico, porque é justamente o nosso físico que entra num processo de exaustão, né? Às vezes a mente também, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu estou com a mente cansada, mas é para isso que serve as meditações, né? Porque realmente a mente ela não para, né? E mesmo em sonhos, também as informações são muitas, né? Uma coisa importante também para se observar quando temos sonhos que na hora que nós vamos deitar, existem algumas pessoas que têm problemas de insônia. Eu vou falar sobre a insônia também depois, dar umas dicas, inclusive. Então tem aquele sono mais, como que se diz, mais leve, às vezes não dorme aquele sono mais profundo, né? Então tudo isso deve ser observado, tá? Porque geralmente o sonho premonitório ele vem do terceiro sono adiante, né? O terceiro sono adiante, mas claro, não vou dizer que de repente, dependendo da pessoa, existem algumas pessoas que têm mais facilidade também de pegar num sono mais profundo, mesmo que às vezes num espaço curto de tempo, né? Então, assim, a premonição, na verdade, é algo que prevê, né, um acontecimento. E aí acabamos sendo avisados, né? Às vezes alertados em relação a alguma coisa, algum fato, né? Existem pessoas que falam que preveem coisas nefastas e não gostam, né? O que fazer, né? Conheço algumas pessoas que relatam, eu sonho que alguém vai morrer, a pessoa morre, eu não gosto, porque
isso me incomoda, né? Muitas vezes eu não tenho o que fazer. E realmente, gente, né? Realmente a questão de trabalhar essa questão de algumas coisas que não dá para mudar é desnecessário, né? De fato, eu, pelo menos, penso que eu não gostaria de ter esse tipo de aviso de morte, sendo que se eu não posso fazer nada, a não ser que às vezes ocorra e a pessoa tenha um presságio, né? Às vezes até em sonho, mas não necessariamente ela precisa estar dormindo para ter esses tipos de presságio. Só que às vezes a pessoa se desliga mais no momento em que dorme. Ela se desliga mais da mente, da cabeça. Existem muitas pessoas que usam o racional o tempo todo, né? Então, às vezes não tem tempo para meditar. Então, não é que não tem tempo, não arruma um tempo para meditar, para lidar com as coisas, né? Às vezes para parar um pouquinho, sentir algum tipo de percepção, lidar com a percepção. Então, geralmente isso é feito a partir do momento que a pessoa se desliga, né? E a partir do momento que ela se desliga da mente, né, do cérebro, querendo ou não, se desliga da questão razão, porque quando ela entra no sono, ela se desliga disso tudo, né? Então, o que acontece? Pode ser que daí ela receba algum tipo de comunicação, né? E assim, no caso de pessoas que têm problemas de sonhar com coisas nefastas, catástrofes, mas assim, coisas que não tem como, de repente, lidar, né, com mortes de pessoas próximas, enfim, eu acho que precisa, né, eu não acho, eu tenho certeza, né, a gente não deve achar, tenho certeza que se a pessoa entrar em contato com o mentor, né, com o seu próprio mentor, se programar a própria essência, assim, a própria mente, digamos, que não quer mais receber esse tipo de aviso, que então esses avisos venham de outra forma, né, e converse. Eu falo isso porque eu passei por alguns processos, tenho algumas experiências, posso até contar para vocês, né, em partes, porque são muitas, principalmente nesse momento do sono, né? Então, vou relatar também. Então, isso funciona, gente, né? Se vocês têm algum tipo de sonhos que incomodam e que de repente não vê o porquê, peçam então uma justificativa, uma resposta. Não sou eu, não é o outro que vai passar a vocês todo o significado daquilo que às vezes só está dentro de vocês. Aí tem gente que fala assim, mas se sonhar com um dente é morte na família, que arranca o dente é morte na família. Gente, você sabe que inconscientemente nós acabamos sendo condicionados, né, a pensar desta forma, né? Isso são coisas que vêm há muitos anos, né, por antigos que contam causos, histórias, que não sei quem sonhou com dente e aí morreu, e aí o outro fala, não, realmente. Então, assim, às vezes podem haver coincidências, né? Realmente sonhar com dente é alguma coisa meio estranha, realmente pode ter uma ligação, né? Só que eu já sonhei, por exemplo, com dente, eu tendo problemas de dentes e eu arrancando o dente. Eu entrei em choque, só que ao mesmo tempo, porque a gente ouve tanto, né? E por mais que a gente fale, eu não acredito nessas coisas, não vou dar ouvido a isso, a gente fica pensando, né? E graças a Deus não aconteceu nada. Porém, eu penso assim, às vezes temos alguns problemas. O que significa os dentes? É a força, gente. O dente não tem raiz, ele não está ali preso, ele não te dá... quando nós estamos fortes, os dentes também são saudáveis,
né? Ele te dá força, ele te dá a capacidade de lidar com a mastigação. E o que seria sem a mastigação, né? A gente não conseguiria também ingerir os alimentos de forma correta. Então, ele é um processo, de certa forma, também de defesa, tá? Da mesma forma que a unha também os dentes, se formos analisar, os animais usam unhas e dentes para se defender também, né? Então, pensando por este lado, o que a gente pode também constatar? Que, de repente, esses dentes que estão sendo arrancados, pode ser a sua força que está sendo esgotada por algum motivo, né? Unhas, mesma coisa. Então, eu acho que existe uma coisa muito ampla para a gente analisar, para a gente pesquisar. Não é em qualquer coisa que a gente vai se basear, né, para ficar condicionado àquela situação, porque nessa de ficar condicionado, às vezes acontece uma coincidência, uma fatalidade com alguém próximo, e a gente vai daí achar que foi por conta disso, né? Então, vamos ter coerência, não vamos colocar... A morte, gente, é uma coisa tão natural, né? Lógico que nós não conseguimos ainda lidar com... Eu não sei se um dia vai conseguir, né? Porque por mais que a gente sabe que a morte é algo libertador também, é a única coisa certa que existe no mundo, nós não gostamos muito dessa ideia, porque nós gostamos também de viver das experiências, né? Embora tenham pessoas que, né, às vezes praticam, o suicídio, mas vamos e venhamos que geralmente quando a pessoa faz isso é por algum tipo de problema, né? Naturalmente nós não queremos, né? Nós estamos aqui, né? Até porque o desconhecido nos causa uma certa cautela, né? Nós não sabemos, por mais que a gente saiba, né? Por mais que a gente lê uma coisa aqui, uma coisa ali, por mais que tenha experiências, mas nós gostamos de estar aqui, né? Então, mesmo sabendo disso, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer de todas as formas, né? De qualquer forma, ninguém vai ficar aqui a mais do que deve, né? Nesse planeta, nesse mundo, enfim. Então, a gente deve ter coerência, né? Não colocar coisas na cabeça, porque isso pode ser prejudicial. Bom, continuando também aqui, os sonhos também podem ajudar muito com a comunicação, né? Em relação à percepção, como eu falei, né? Muitas vezes as pessoas não param para pensar, para analisar, então é na hora que adormecem que vem, né? As coisas, os sentidos, né? Mesmo se relacionando em relação à intuição também, né? E cada um recebe um tipo de sinal diferente, cada pessoa é diferente uma da outra. Então, sendo assim, alguns têm mensagens nos sonhos, outros são intuições, mesmo estando acordados, enfim. O inconsciente, gente, não é limitado. Então, sendo assim, ele não se baseia em espaço ou tempo, né? Por isso que, às vezes, a gente tem uns sonhos muito aleatórios, estranhos também, né? Por isso que precisa ser analisado com cautela, com cuidado. E todos nós temos essa capacidade, sim, né? De analisar. E a força mental que a gente tem, existente em cada um de nós, também é capaz de acessar, né, o que ainda, de repente, pode acontecer. Nós temos, né, essa capacidade também, mas também temos a capacidade de mudar as coisas, né, uma vez que podemos mudar nossa trajetória com diferentes padrões de pensamentos, atividades, atitudes, né? E aí vai depender, neste caso, dos sentimentos, das crenças, enfim, de todas as formas. Aí vocês me perguntam, mas tá bom, Patrícia, e como interpretar esses sonhos, né? Ou o que eles representam de fato?
Então, vamos lá. Vamos algumas dicas aqui de como lidar, né, para trabalhar com esse tipo de sensações em relação aos sonhos. Então, lembrando também que os sonhos premonitórios, gente, são do terceiro sono em diante, tá? Não é assim que vocês deitam, porque muitas vezes existem aqueles problemas que ficam ecoando na mente o dia inteiro. Às vezes uma preocupação com uma conta, alguma coisa que vocês pensaram muito. Gente, é claro que assim que vocês adormecem, a mente ainda, o cérebro ainda está trabalhando os acontecimentos do dia, né? Então, não se assustem se de repente sonhar com alguma coisa relativa àquilo que vocês pensaram, logo no momento em que vocês dormiram, que vocês deitaram e pegaram no sono, porque esse sonho não se deve considerar premonitório, ok? O sonho premonitório, ele é do terceiro em diante. O que é o sono do terceiro sono em diante? É quando vocês já estão dormindo mais ou menos há umas 3 horas, enfim, que já se desligou bastante da rotina diária. Aí sim. Geralmente os sonhos premonitórios, gente, são aqueles sonhos que aparecem do nada. Isso quando a gente não programa o sono, tá? Então, quando não programamos o sono e sonhamos com coisas que, puxa, de repente tem alguma coisa a ver com a rotina diária, pode ser reflexo do pensamento, né? Isso antes do terceiro sono. Agora, do terceiro sono em diante, quando também não é programado, você de repente sonha com algo que nunca imaginou e que nunca pensou, né? Aí pode ter um significado, sim. Avaliar o significado, às vezes até de forma levando mais para o lado da psicologia, da psicanálise, né? De coisas, de medos, de reações, de criação, né? Muitas coisas assim que a gente deve levar em consideração. Segundo passo, gente, primeiro passo, então, vocês vão anotar tudo a lápis, né? As imagens, os símbolos, as palavras, as sensações, né? Tudo aquilo que você sentiu. Gente, deixa o papel e a caneta ou o lápis do lado da cama de preferência. Por quê? Porque muitas pessoas esquecem logo em seguida dos sonhos. Lembra que sonhou, mas não lembra o que foi. Mas eu não consigo lembrar nada. Alguma coisa, tente anotar, tá? Alguma coisa vocês vão conseguir sentir, se não lembrar o que vocês sentiram ao acordar, né? Segundo passo, busque entender o significado, gente, pesquisando em fontes seguras. Não vão entrar em qualquer coisa ali, para colocar coisas na cabeça. E tentem fazer uma análise, uma meditação sobre aquele tema ocorrido no sonho, com vocês em primeiro lugar. Para poder, às vezes existem coisas que, de repente, se alguém vir me perguntar de um sonho, eu posso dar uma informação errada, porque eu não estou dentro da pessoa. Às vezes a pessoa tem segredos, tem coisas ali que não é nem segredo, mas coisas ali bloqueadas, estancadas, que só ela vai entender. Agora, se precisar de ajuda, ok, né? Vamos trabalhar isso em cima de uma resposta coerente, não de qualquer resposta, né? Bom, terceiro passo que é importante também, né? No caso aqui, também de programar, vamos programar esse sono, né? Durante o dia, vocês vão fazer uma lista mental daquilo que vocês querem obter informações, ok? E antes de dormir, vocês vão focar toda essa lista, tá? Vocês vão passar essa lista na mente. Olha, eu quero saber isso. Procure não colocar muita informação em cada programação do sonho, para não embolar tudo, porque senão depois vai ser muito difícil, vai vir muita informação e vocês não vão saber lidar com isso. A menos que vocês já tenham essa experiência, né? É o hábito de fazer isto. E aí, depois, em segundo lugar,
Logo ao acordar, vocês vão lentamente perceber as sensações, né? O que houve, a comunicação que pode também ser feita com outros amigos astrais, com espíritos, enfim. E vocês vão começar a notar, né? E é muito simples, gente. Já ensinei a fazer o relaxamento. Então, antes de dormir, faça o relaxamento básico, aquele relaxamento. Imaginem, coloquem uma tela assim na mente de vocês. E nessa tela, como se fosse começar um filme, escrevam mentalmente o que vocês querem saber, algumas respostas que vocês desejam, e vocês vão fazer isso nessa tela e vão imaginando, vocês vão, conforme vai relaxando, peçam que venham os mentores, né? Os mentores, os protetores, os amigos astrais, ajudar vocês a se conectar com as verdades interiores. Então, muitas coisas serão desvendadas, muitas respostas serão colocadas a vocês, né? E façam essa experiência. Vocês vão pegar no sono, de repente não vai lembrar na primeira vez, mas vão tentando, a segunda, a terceira. Uma hora vocês vão começar a projetar, não é nem projetar, a programar esse sono, a programar o sonho. E aí vocês vão começar a escrever, e eu tenho certeza que vai ser muito útil a todos vocês. Eu espero que tenham gostado do que foi dito aqui em relação a sonhos, em relação à questão premonitória e tudo mais. Tudo isso é uma questão de prática, gente. Vamos praticar a lidar com a mente. De certa forma, isso é uma função que vocês estão dando, né? A própria mente, para que na hora que vocês se desligarem do corpo físico para o sono, vocês vão diretamente naquele ponto. E vamos estudar em cima disso. Então, eu aguardo aqui comentários, experiências, eu acho fantástico, tá? Eu quero saber das experiências de vocês. Vou contar algumas experiências minhas também nos próximos vídeos, ok? Então, eu agradeço, peço que dê um like aí, divulguem o vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva para dar uma força para o canal. E é isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.